Olá, turminha! Tudo bem? Aqui é o tio Igor, professor de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar aí conteúdo de primeiro ano, para o primeiro Alfa e para o primeiro Bravo do Colégio Novo Éden, dinâmica da litosfera, atividade tectônica e deriva continental. É fácil e é muito legal. Vamos lá. Pessoal, olha essa imagem. Que coisa é essa? Eu nunca vi um prédio deitado em cima do outro. Pessoal, isso aí é uma catástrofe. É um desastre natural ocorrido. Mas que forças poderiam desencadear tamanho desastre, professor? Forças internas da Terra. Agentes endógenos. Agentes que têm potencial de destruição em massa. Professor, mas quais são esses agentes? Explique para nós. Como que isso vai acontecer? Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar com os indícios da teoria continental, tá? O que leva a ocorrer aquelas catástrofes, enfim, são os movimentos das placas tectônicas. Ou seja, as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que estão à deriva sobre o manto, ou seja, estão mergulhando sobre aquela massa viscosa proveniente ali da região do manto, que a gente chama de lava, né? E os continentes estão ali, ó, mergulhando sobre esse material. E quando esses superblocos entram em atrito um com o outro, libera tensão. E essa tensão é que vai provocar o terremoto, que vai derrubar prédios. Mas, primeiramente, vamos entender como é que isso ocorre. Quando os primeiros mapas mundos foram produzidos na época das grandes navegações, semelhanças nos contornos entre América e África foram notadas. Pessoal, é simples. África e América, elas se encaixam. Isso aí até a Julinha, que é minha filha de 3 anos, ela percebe que a América do Sul, ela se encaixa com a África. Pois bem, outro indício de que talvez esses continentes estiveram em um tempo geológico todos juntos, né, unidos em um supercontinente, é que foram encontrados fósseis de animais na América do Sul e na África. Ué, mas como é que esses animais iriam atravessar o Oceano Atlântico a nado? Eles não atravessaram o Oceano Atlântico a nado. É que esses continentes, em um tempo geológico, já estiveram unidos fisicamente, conurbados fisicamente. E agora eu vou explicar para vocês como é que isso ocorre. Então, observem, pessoal, como eu estava dizendo aqui no slide. Olhe o contorno da África e da América. Não é o mesmo contorno? Pois bem, foi encontrado fósseis de animais aqui e aqui, o mesmo animal. Então significa que esses animais não atravessaram o Oceano Atlântico a nado, mas sim esses continentes estiveram unidos em algum tempo geológico. Alfred Wegener, quem é esse cara? O Alfred Wegener foi o cara que entendeu isso tudo. Ele tentou explicar, falou, bom, ele fez os estudos mais aprofundado e ele determinou, né, estabeleceu que talvez os continentes estivessem unidos em um superbloco. Escreveu um livro, inclusive. Ele viveu entre 1880 e 1930, tentou de tudo quanto é maneira comprovar a tese dele. Ninguém acreditou no coitado. O homem morreu sem saber que um dia a tese dele iria se tornar realidade. Por quê? Então, lá, né, foi rejeitado pela comunidade acadêmica durante as décadas de 1920 e 1930, mas em 1960, depois de 30 anos que o coitado morreu, né, durante a Guerra Fria, né, o exército americano ali mandou submarinos ali para mapear o fundo oceânico, ali, o assoalho oceânico. Para quê? Para fins militares, né? Para que tivesse a hegemonia do fundo oceânico, os Estados Unidos mapeou o fundo. E acredite que eles encontraram lá uma dorsal. O que é isso, professor, uma dorsal? Um grande conjunto de montanhas enorme no fundo do mar. E esse fundo e essas montanhas estavam, ó,
aos pouquinhos elas estão se expandindo. Por quê? Que lógico, óbvio, o homem, depois que foi feita essa grande descoberta, eles mandaram lá pesquisadores, colhendo material e eles descobriram que essas rochas tinham de determinadas idades, né, de diferentes idades. As que estavam mais próximas da cordilheira ali eram as mais jovens, enquanto que aquelas que estavam mais afastadas da cordilheira eram rochas mais antigas. Ou seja, então, com esses estudos, foi determinado então que por algum motivo ou por algum fenômeno geológico, essas fendas que estão extravasando o material magmático, estão separando esses blocos. Os continentes estão se afastando, tá? Aí a carinha do amiguinho, se eu não me engano, ele tem olho verde. Tá? Enfim. Pessoal, observe então aqui, né, nessa outra imagem, como é que existe, né, o supercontinente Pangeia e como é que foi se separando, né, ao longo dos anos. No início, então, a Pangeia era um supercontinente, um bloco único, separado por um grande oceano. O oceano não era tão profundo assim, tá? No início, ele era relativamente profundo, mas nada comparado com os tempos de hoje. Aí, alguns milhões de anos após isso, né, a Laurásia, que é a porção mais ao norte, ela foi se separando da Gondwana. Laurásia seria, no caso, a Europa, e a Ásia foi se separando da Gondwana, que é a África e América do Sul. E aí, há 100 milhões de anos atrás, né, depois disso, a Índia começou a se separar da Oceania, ok? E a África começou a se separar da América do Sul. E lá no extremo norte, a América do Norte começou também a se separar, né, da Europa e da Ásia. E aí, ó, nos tempos de hoje você tem essa formação continental, mas que ainda está em deriva. Então, teremos nos próximos 50 ou 100 milhões de anos atrás, há uma grande probabilidade de que esses continentes novamente se encaixem em um supercontinente, por conta da rota na direção que esses continentes se movem. Mas é questão assim de 5 centímetros por ano, é uma coisa assim irrisória no tempo geológico. Logicamente que a gente vai esperar aí muito tempo para ver esse fenômeno acontecer. Muitos de nós já não estaremos nessa vida, né? Deriva continental. Então temos ali a Pangeia, Laurásia, Gondwana e o mundo moderno, tá? Essa imagem, esse slide é só para explicar para vocês, só para vocês verem como é que se distribuiu esses continentes. Placas tectônicas, então, são aqueles superblocos que estão ali nadando, né? Estão mergulhando, não. Estão à deriva sobre essa massa, sobre o manto, né? Observe aqui como é que essas forças internas agem, tá? Quando eles encontram uma fenda, uma ruptura na litosfera, extravasa. Se houver força suficiente, esses blocos são separados um do outros, ok? Esse aqui é um limite divergente. Observe como é que no manto essas forças elas agem. É como se fosse uma panela, pessoal. Você está esquentando ali uma panela ali com uma sopa, não sei, enfim, uma água ali. Observe que ela começa a borbulhar, borbulhar, borbulhar. E aí, se você notar que a borda ali, ela desce, né? Aquele líquido que está na borda das panelas desce e o líquido que está no centro sobe. É basicamente isso aí, ó. Então o magma ele vai subir e descer fazendo esse movimento aí. Porque quanto mais próximo do núcleo, a temperatura é maior. Então o magma, que é a lava pastosa, ela se torna mais líquida e mais quente. Quanto mais líquido e mais quente, ela entra em ascensão, ela sobe, ela tende a subir. E aí ela perde temperatura, fica mais pastosa e novamente volta para o manto. Então fica fazendo esse movimento convectivo dentro do manto. Em alguns casos, essa temperatura, esse movimento, ele é tão intenso que acaba formando falhas, fraturas e
fendas na litosfera. Olha aí, observe essa imagem. Ok? Pessoal, limites de divergência de placas. Temos divergência de placas, então, é o que forma as dorsais mesoceânicas. É o que separa um continente do outro. Limites... Oh, pessoal, então, lembra naquele slide 3 ou no 4, enfim, que o professor falou da datação ali, da idade das rochas na dorsal mesoceânica? Observe aqui, ó, as rochas que estão mais próximas da dorsal, elas têm 9 milhões de anos. E aí vamos ter, como um pouco mais afastado, 38 milhões, 53, 63, e as mais antigas aqui, ó, bem mais já próximo dos continentes, 155 milhões. Então sabemos que a idade da rocha no nosso continente, no continente americano e no continente africano, é de 180 milhões de anos. Mas próximo da dorsal ou da super cratera, super formação rochosa que a gente tem no assoalho oceânico, as rochas têm 9 milhões de anos. Isso é um sinal claro de afastamento dos blocos. Então, olha como é que funciona aí, pessoal. Essa figura mostra como é que a dorsal ela vai se formando. Então, a temperatura vai formar fendas. As fendas vão derrubar a litosfera, vai desintegrar a litosfera, vai formar buracos. Esses buracos aí vai se transformando em oceano. O oceano parece que é o oceano que está empurrando o continente, mas não é. Na verdade, esse oceano está sendo formado por conta da abertura e do afastamento dos blocos. Convergência de placas. Fácil. Se a placa ela é oceânica, na placa oceânica, o material, a rocha, ela é mais dura. E a rocha, na placa continental, o material é de um regime mais rúptil, mais dobrável, mais elástico, ou plástico, enfim. E o que ocorre? Quando a placa oceânica colide com a placa continental, a placa oceânica, ela tende a mergulhar, tá? Porque ela é dura, ela é muito dura, ela não vai quebrar, não vai rugar, não vai dobrar, não vai fazer nada. Ela vai simplesmente mergulhar. E já a placa continental no continente vai dobrar, porque ela é mais plástica, é um material menos denso. E aí o que acontece? Formam-se cordilheira de montanhas. E já a placa oceânica vai entrar no manto, vai se fundir com o magma e novamente, quando ganhar temperatura, ela vai voltar para a litosfera, através dos cones vulcânicos. E aí vai haver a formação ou destruição do relevo. Limites transformantes, quando uma placa e outra escorregam lateralmente, assim, ó, dessa maneira assim, tá? Então não há formação nem destruição do relevo. Onde ocorre isso, pessoal? O principal deles acontece lá na costa oriental, na costa ocidental dos Estados Unidos, e a gente tem uma imensa falha, que é a falha de Santo André, ou San Andreas, é a mais importante que a gente tem no planeta. Agentes endógenos são agentes que ocorrem no interior do planeta, são essas forças que acontecem dentro do planeta, tá? Então, quando for falar de agentes endógenos, vocês têm que saber que é o que provoca o terremoto, o que provoca o tsunami, o que provoca o maremoto, o que provoca a atividade sísmica, tá? Como um todo. Pessoal, olha aí, resultado de um agente endógeno. Quando as forças internas do planeta elas são muito fortes, ocorre isso aí, ó. Essa energia ela é liberada para a superfície em forma de vulcão. Orogênese, acho muito legal. Orogênese, então, é o contato, é o choque entre placas tectônicas que vai liberar tensão e energia. Essa tensão e energia vai causar tremores de terras. Então, a orogênese, basicamente, é ali, ó, limite convergente entre placas. Só que vai ter esse nome. E é importante vocês entenderem que esse nome, orogênese, é utilizado para determinar esse fenômeno, porque nas provas do Enem, concurso público, cai esse termo, orogênese.
Epirogênese é quando uma placa tectônica ela não colide horizontalmente uma com a outra. É quando a placa tectônica ela faz isso, ó, verticalmente, ela se move verticalmente. Tem atrito entre uma e outra? Pode até ter, mas não é sentido através de tremores. Geralmente, a epirogênese ela não causa tremores de terras. Mas, professor, mas onde é que você pode... Onde que você sente, então, essa mudança? Você vai sentir essa mudança na maré. Então, quando você está lá na praia, lá comendo um pêssego, lá chupando um picolé, você percebe que o mar recua. É porque, com certeza, uma placa tectônica está descendo e outra está subindo. E quando o mar avança, também, mesma coisa. Ou uma placa está subindo, a placa oceânica está descendo, tá? E aí, quando a placa oceânica está descendo, a maré recua. Quando a placa oceânica está subindo, a maré avança, tá? Quando eu li isso, fez todo sentido para mim na faculdade, a epirogênese. Pessoal, nesse slide aí mostra muito o comportamento das rochas, tá? Então, a rocha, quando ela é mais frágil, ela fratura facilmente, formando trincas e fendas, enfim, ela falha, literalmente, tá? Então, você observa ali rachaduras ali, pequenas fendas na rocha. Quando a rocha ela é mais dúctil, tá? Então, a rocha altera-se a sua formação, tá? Sem fraturar, mesmo em condições elevadas de pressão e temperatura. Pessoal, basicamente ela se dobra, né? Mas eu vou explicar para vocês de uma maneira mais fácil. Se a liberação de tensão de energia do interior da Terra, lá, proveniente do manto, liberar essa energia rapidamente, a rocha trinca e falha. Agora, se essa liberação de energia ocorre lentamente durante milhares ou talvez milhões de anos, ok? A rocha ela tende a dobrar e não falhar. Ela dobra, ok? É muito simples. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula aí do tio Igor, tá? Eu vou estar postando para vocês as atividades no portal acadêmico, na plataforma ali Produção Acadêmica, ok? No portal Unimestre. E é isso aí, tô com saudade de vocês, pessoal. Logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Tô muito ansioso para isso. Vamos vencer o coronavírus. Usem máscaras, por favor. Não saiam de casa. E é isso aí. Tudo de bom para vocês. Um abraço, beijo, tchau, tchau.